A paz do Senhor e um ótimo dia. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando aqui mais uma manhã para te desejar. Hoje, terça-feira, uma terça-feira de livramento, uma terça-feira de paz, que o nosso bom Deus nos guarde tanto quanto na entrada, tanto quanto na saída. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos dado o privilégio com a sua companhia, que tem aqui nos acompanhado aqui no canal Podcast Resiliência. Eu sou muito grato por cada inscrito, pelos novos inscritos, sou muito grato por você ter comentado, compartilhado, deixado o seu like. Deixa eu dar uma reforçada aqui no like. A importância de você apertar o legalzinho aí é que toda vez que você aperta o legal, o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e começa a compartilhar também, que é esse o nosso objetivo. Então eu te peço, não deixe de deixar o seu like, o seu legal, para a glória de Deus. Também quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, a irmã Lidinalva, nossa comentarista oficial. Um abraço, que Deus te dê um retorno de trabalho, de livramento. Também quero agradecer as orações pelo nosso amigo Paulo, nossa irmã Kel. Eu vou procurar saber como é que está o estado de Kel, mas vamos estar orando, que Deus possa restaurar e fazer a sua vontade. E também quero agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado. Você, meu amigo, minha amiga, que viajou, que aproveitou esse feriado prolongado aí para ver a família, para ver a mãe que mora distante, teve que encarar a BR, teve que encarar essas estradas. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que te livrou na ida é o mesmo Deus que vai também te livrar e vai te guardar na volta. Eu sou muito grato. Quero agradecer a todos os convidados do podcast. Nós estaremos retornando agora, após Carnaval, né? Com o nosso podcast, com o nosso bate-papo, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado vitória. Então, meu amigo, minha amiga, você que amanheceu entristecido, entristecida, tenha certeza que o nosso bom Deus, Ele está no controle de tudo. Descansa o teu coração, descansa a tua alma. E também quero destacar algumas coisas, alguns acidentes, né? Incidentes que aconteceram no circuito do Carnaval. Tivemos ali uma fatalidade, várias fatalidades, mas destacando a jovem que o caminhão de limpeza, né, passou por cima da mesma, levando à morte. O enterro será hoje aqui em Salvador. E também a jovem que foi atingida com um tiro nos olhos, no olho esquerdo. Começou o balanço do Carnaval. E fora aqueles que a gente não fica sabido, e também há muitas ocorrências de estrupos, e enfim, é esta aí a festa. Um dia eu vou tentar entender, né, o que é que se passa na cabeça das pessoas, né? Um dia eu vou tentar entender o que é que se passa na cabeça do ser humano, que literalmente vê os aparatos que o governador, que a prefeitura faz em termos de segurança. Toda a polícia militar é mobilizada. A impressão é que não vai acontecer uma festa. A impressão é que vai acontecer uma guerra. E as pessoas ainda chamam isso de festa, achando que a polícia militar ela é onipresente
onipresente que vai estar ali na avenida, que vai livrar um da facada, que vai livrar, enfim. Enfim, eu sou suspeito, porque eu sou pastor, não participo, mas eu oro a Deus. Eu oro a Deus que a metade pelo menos a metade, ou uma convenção total, seria um milagre, que a metade não pise naquele lugar nos próximos dias vindouros. Mas sem perca de tempo, estaremos orando para ouvir a palavra de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Não saia daí. Deus vai falar conosco neste momento. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nesta manhã de terça-feira, 17/2/2026, eu entro mais uma vez em Tua presença, Pai, para falar do Teu amor, para falar dos Seus princípios, para falar da Tua palavra. Nesta manhã, meu Senhor, eu tomo meus lábios como de costume e falo aos nossos corações. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Nos livra hoje e para todo sempre. Amém. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Uma passagem bastante conhecida da igreja. Lucas 10, 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que maravilha! Uma passagem muito conhecida da igreja, né? Muito pregada, que fala da ansiedade. Aqui, o seu contexto diz que o Senhor, ele indo a caminho, ele entra numa aldeia, em um vilarejo. E eu estudando um pouquinho sobre aqui Betânia, claro, essa aldeia, era um lugar muito sossegado, muito sossegado. E Jesus, ele com certeza, como um homem, né? Como na sua forma humana, ele ia ali para descansar. E ele tinha ali o endereço certo. Uma família de um irmão e duas irmãs, Lázaro, Marta e Maria. Destacando o nome de Marta, que significa no hebraico dona de casa, né? Ela tinha um sentimento hospitaleiro, como que demais. Ela exercia o que a Bíblia diz: seja um bom hospitaleiro, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. E Marta era do tipo da pessoa que queria dar um bem-estar ao visitante, né? Queria dar o melhor. Era uma recepcionista de mão cheia. E neste dia, quem chega na casa dela era o próprio Messias, o próprio Jesus. E ali ela começa a se agitar para preparar o melhor.
Mas Maria, parecia que Maria, o nome no hebraico, no seu original, significa amada por Deus. E Maria parecia que ela já sabia dos rumores, dos ensinamentos. Parecia que Maria já tinha sido tocada pela voz do Senhor, porque é uma voz que toca os corações, que aquieta os corações, que acalma a alma. Quando Jesus falava, que Jesus abria a boca, os corações agitados acalmava. E também ele ensinava Maria, quando Jesus chega na sua casa, ao invés de fazer o que Marta fez, ela senta aos pés do Senhor para ouvir a tua palavra. Gente, que privilégio ouvir os ensinamentos, as parábolas. E ali, Marta está na cozinha agitada, e de lá da cozinha, ou da onde ela estava, ela observa que tinha muitas coisas a fazeres. E ela chega e ela vê Maria sentada aos pés e ela se incomoda, porque ela queria recepcionar, ela queria dar o melhor. E ela chega até o mestre e indaga ao Senhor: Senhor, o Senhor não te incomoda que Maria me deixe servir só? Diga para ela me ajudar. Diga para ela me auxiliar. É aí que o mestre vai dizer: Marta, Marta, eu tenho observado que você está muito agitada. Eu tenho observado que você está muito inquieta. Marta, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, que é ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando eu estava meditando nesta passagem desde ontem, ouvir a palavra de Deus é insubstituível. Porque é ela que nos instrui. É ela que nos capacita, nos prepara. É ela que nos coloca com bom senso para tomar decisões, para tomar direções, para aquietar nossa alma, que nos livra dos embaraços, que nos livra das perturbações. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, né? Quando nós paramos para ouvir as palavras do Senhor, nós somos alimentamos a nossa alma. Eu estava observando, estamos decadentes, estamos passando por uma crise, por algumas crises geral, financeira, familiar, espiritual. E o Espírito Santo falava comigo: o povo não tem meditado, o povo não tem tomado direção baseado nas instruções da palavra do Senhor. O que Jesus estava dizendo para Marta, que o serviço era necessário, porém havia uma coisa só que era mais importante, que era ouvir a palavra. Não adianta ficar na agitação toda, na agitação e na arrumação, numa inquietação, e na hora de tomar uma decisão não ter um certo conhecimento. E a palavra do Senhor, ela nos dá conhecimento, nos dá estrutura para suportar lutas. Se eu não me engano, Mateus 7,24 fala dos alicerces, que todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhar-o-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, é sem argumento,
é sem argumento, irmão. É a palavra do Senhor que nos neutraliza. Quanto mais nos alimentamos desta palavra, mais fortificamos o nosso caráter, mais identificamos o que é certo e o que é errado. Então Maria estava aprendendo, e o conhecimento, irmão, ele não é tirado de você. O conhecimento não é tirado, você pode até esquecer por um momento, mas você não é tirado. Uma vez você aprendendo, fica. Era isso que Jesus falou. A parte que Maria escolheu não vai ser tirada. Porque quanto mais nós praticamos, mais ela vivifica na nossa alma, vivifica na nossa vida. E hoje a igreja, a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira, está uma bagunça, o mundo está uma bagunça. Porque nós não estamos observando a palavra do Senhor. Estamos tomando direções. Estamos vivendo ao bel prazer. É esta palavra, Davi, ele sempre consultava a palavra do Senhor para tomar uma decisão. O Salmo 91 diz que bem-aventurado é aquele que medita nesta palavra de dia e de noite. O Senhor, ele instrui Josué que se Josué observar, ele manda Josué meditar para que Josué prospere. Esta palavra aqui, gente, ela tem que ser estudada e meditada. Ela não é um amuleto para ficar em cima de uma estante, no Salmo 91 ou no Salmo 23. Ou um instrumento simplesmente para levar para a igreja. Esta palavra aqui não é um identificador de crente, não é um crachá. É ela que nos direciona como cuidar de um filho, como conversar com o filho, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como nós devemos tratar os anciãos, o próximo. É esta palavra. E Marta estava agitada, estava ansiosa, estava distraída. O que estava distraindo Marta para que ela não observasse os ensinamentos? Os afazeres. Marta estava distraída com os afazeres. Aos olhos humanos, podemos dizer que era uma boa causa. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, que as pessoas estão distraídas, desapercebidas por causa de celular, por causa do TikTok, do Kawaii, das redes sociais mais administradas. Hoje, quando nós entramos no metrô ou vamos em alguns lugares, você vê as pessoas olhando para uma tela. Ontem eu botei aqui, uma pessoa distraída com um celular, que o carro estava dando a ré, ela não viu e foi atropelada, porque estava distraída. Pessoas que ficam distraídas com coisas, com muitas coisas, impedindo de uma meditação da palavra. E hoje eu quero convidar você, meu amigo e minha amiga, que me ouve, para que possamos escolher a melhor parte, como Marta, como Maria escolheu. Vamos meditar na palavra do Senhor.
Vamos buscar instruções. Vamos ser deixados ser ensinados, direcionados. Quantas coisas deixamos de fazer, poupando a nossa alma, porque fomos doutrinados, ouvimos o que o pastor ensinou, que o professor da escola dominical ensinou. Quando um capítulo que eu amo, da palavra do Senhor, de todos, é o Provérbios 15, que nos livra, o versículo 1, que nos livra da perturbação de consequências graves. Que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a contenda. Quando você se deixa ser alimentado com este versículo, quando você se deixa ser entendido por esse versículo, ele está nos alertando sobre consequências. Então, meu amigo, o serviço é importante. A evangelização, a pregação, os cultos, a obra. Mas nós temos que parar e fazer que nem Maria fez. Tirar um momento para ouvir a palavra de Deus, a qual, uma vez entrando nos nossos ouvidos, jamais será tirada. Se a gente observar, se nós observarmos e deixar viver ela dentro de nós, que nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar melhor esta palavra no nosso coração. Que Deus abençoe com esta palavra e fica com Deus. Continue orando por esse projeto. Continue orando pela minha vida. Meu amigo, se esforce, leia a palavra de Deus. Que Deus abençoe.